Prazer ter vocês. Nós temos mais um convidado que daqui a pouco deve entrar aqui com a gente. Aí na parte de cima à esquerda, a gente tem o Jorge Assunção, que nos dá o prazer dar destaque conosco. O Jorge comanda a área de estratégia, de marketing da APM, Associação Paulista de Medicina, e tem feito alguns trabalhos com a nossa agência e acho muito conveniente a gente ouvir um pouco dele, como é que está essa situação dos médicos, como é que a categoria está se relacionando com essa dificuldade imensa. Logo aqui abaixo, a gente tem o Pedro Torres, que é o chefe global de comunicação corporativa e branding institucional da Gerdau, essa multinacional brasileira da qual todos se orgulham, que faz um trabalho maravilhoso nessa área de construção civil em toda a América Latina e também em vários países da Ásia. E vai ser um prazer muito grande a gente ouvir também uma empresa como essa, que tem uma qualidade humana espetacular, uma preocupação humana espetacular e uma responsabilidade social também extremamente abrangente. Eu começaria pelo Pedro, ele nos contar um pouco como é que a empresa está imaginando, vamos dizer, essa retomada, né? Porque é a grande preocupação no momento, o país está reagindo bem, dentro do possível, aos problemas, e a preocupação nesse momento passa a ser a retomada, né? Como é que a gente encara a volta da movimentação toda da economia. Então, primeiro, bom dia, né, Rino e Jorge, prazer estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo, esse momento difícil, né, mas que vai ser com certeza lembrado aí para sempre na nossa história. De fato, a retomada se torna o ponto que todo mundo gostaria de entender como é que ele vai acontecer, principalmente para uma empresa como a nossa, que está ligada à construção de base, à indústria de base do país e de outros países que a gente opera, porque e esse também apesar de um diferencial positivo, mas também uma angústia também, porque nós já passamos por diversas crises na Gerdau. Mas normalmente é uma crise de um determinado país, de uma determinada região. E como a gente tem operações espalhadas por vários países, uma coisa às vezes compensava a outra. A Argentina está em crise, mas a gente tinha operação no Brasil, a gente tem operação nos Estados Unidos. Então, você tinha países indo bem, países indo não tão bem. Essa é uma crise que pegou todos os países. Portanto, você tem que entender como é que vai ser a retomada em todos os países que a gente opera. Então, ela é uma crise que, de fato, pegou realmente de forma bastante profunda a nossa indústria. A cadeia automotiva, que é uma das cadeias que a gente mais fornece, foi uma das mais impactadas. A construção civil, a gente acredita também que vai ser muito impactada, porque a construção civil ela trabalha com um gap aí de 1 ano, né? As construções de hoje são as construções lançadas há 1 ano atrás. Então, hoje, elas ainda até continuam, mas daqui a 1 ano, a gente não sabe bem como vai ser os novos lançamentos. Muito provavelmente, uma intensidade menor do que a gente está vendo agora. Então, a retomada acho que vai depender muito do esforço aí dos governos, dos países, para que a gente consiga superar isso da melhor forma possível, e para que as empresas consigam voltar o mais breve possível a patamares de produção e de geração de valor para todos nos patamares anteriores. A gente acha que isso vai demorar um pouco a acontecer, a retomada não vai ser tão rápida, mas a gente tem a consciência também que nesse momento, apesar da gente precisar da retomada, o foco é a superação da crise de saúde. Esse é o nosso também. A gente acredita que uma coisa precisa ser superada para a gente conseguir retomar com tranquilidade e não ter depois que parar novamente. Então, mas é a resposta que todos gostariam de ter. A gente infelizmente não sabe como vai ser essa retomada. A gente só espera que ela ocorra e que o governo participe. Os sinais hoje são de que ele tem planos para isso aqui no Brasil, e a gente está bastante ainda ceticista, né, no sentido de entender como é que vai ser essa retomada, porque
a gente não sabe ao certo como o mercado vai reagir. Uhum. Pedro, vocês tomaram iniciativas também agora de ajuda humanitária na crise também, né? Vocês participaram do hospital de campanha? Sim, a Gerdau foi a gente, logo que a crise começou, apesar da gente ser um dos setores, digamos, até mais afetados aí por esse processo, a empresa tem uma tradição aí de 119 anos de participação efetiva, né, na sociedade brasileira, e não foi diferente. A gente tomou uma série de iniciativas. A gente está, nesse momento, construindo 2 hospitais, entregamos um em São Paulo ontem. Ele é um hospital que vai ficar de legado, ele não é de campanha, ele é uma construção de uma técnica muito diferente. Em 33 dias, ele ficou pronto, anexo ao Boimirim, ali na zona sul de São Paulo, uma das regiões mais carentes da cidade. A gente fez isso em parceria com a Ambev, com a Einstein. Então, esse hospital fica, são 100 leitos, que foram entregues ontem e que já começam a operar a partir de hoje. E a gente está levando essa mesma técnica de construção modular para Porto Alegre, que foi o berço da Gerdau também. E, de forma geral, aí são 252 novos leitos que a gente está, nas cidades que a gente opera, ajudando a construir nesse momento difícil, né, para que o sistema público consiga absorver o possível aumento de demanda que possa ocorrer. Então, a gente tem buscado contribuir. A gente tem o aço, que é uma estrutura que consegue trazer a construção com uma rapidez muito grande, a nossa expertise nisso. Então, foi realmente uma forma que a gente encontrou de ajudar a sociedade nesse momento. Bacana, muito legal, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Não é de surpreender esses movimentos da Gerdau. Ô Jorge, conta pra gente aí a APM de 1930, é isso? Exatamente. Completamos 90 anos este ano. E ela representa, vamos dizer, o estado de São Paulo, né? Ela tem essa cobertura, vamos dizer, geográfica, né? Exatamente. A APM é uma associação de médicos de 1930 e, historicamente, permeou muitas situações diversas da medicina, desde lá de trás, com questões sanitárias, que hoje são discussões atuais, muito atuais, né, de São Paulo e do Brasil, tem uma representatividade no estado de São Paulo, mas acaba expandindo isso à medida que discute e leva pautas de interesse do exercício profissional do médico de uma forma nacional. O cenário, inclusive, que a APM tem estado inserida. Está cortando um pouco o teu sinal. Tecnologia que ele acessa. Cortou o sinal? Cortou um pouquinho, é. Voltou. Últimos 10 segundos teus ficaram sem sinal. Eu estava comentando que a APM, nesse processo desses anos todos, vem atuando muito proximamente com os poderes públicos institucionais também, no sentido de discutir essa infraestrutura que é necessária para o exercício da medicina e, por isso, passa as questões de tecnologia, as questões de pesquisa, de regulação profissional, enfim, acaba permeando bastante esse universo onde o médico está inserido. A PM tem investido muito nos últimos 5, 6 anos em tecnologia, exatamente para prover alternativas e soluções que permitam aos médicos um exercício mais adequado no seu dia a dia. E neste momento, pontualmente, nós temos concentrado muito o que se discute, que se fala muito hoje da telemedicina. Nós temos implementado hoje soluções não só de plataforma de telemedicina para os médicos, né, para que permita um atendimento à distância, porque, inclusive, acabamos de fazer uma pesquisa junto à base de médicos associados e não associados,
sobre o Covid-19 e é possível detectar não só o quadro de atuação, né, dos médicos hoje no serviço público e privado, mas também aqueles que não estão atuando na linha de frente e, com isso, tiveram uma redução substancial de atividade, né? Então, essa busca de soluções, principalmente em termos de tecnologia, através da telemedicina, tem sido uma opção bastante aceitável e bastante positiva. Que coisa, né? Tem isso também, nem todos os médicos, né, estão na linha de frente, então sofrem também essa baixa de demanda, né? Como Exato. os setores estão sofrendo, né? O que nós conseguimos mapear é que houve aí mais de 60%, 70% de redução de frequência de atividade médica, né, nos consultórios e também nos cirurgiões, né, porque as cirurgias eletivas foram praticamente todas suspensas e o desdobramento disso tudo. Por exemplo, a APM também desenvolve e promove eventos científicos. Os eventos científicos agendados para 2020 foram todos prorrogados, né, foram todos suspensos. Então, a atividade se concentra muito na ferramenta técnica, né, na prover para que, e ao mesmo tempo, os médicos de São Paulo e do Brasil possam atender cada vez mais à distância, já que é uma demanda dentro de um país continental como o nosso. Isso já era uma demanda, mas a pandemia, neste momento, acelera a sensibilidade e a necessidade dos médicos em relação a isso. A gente está vendo mudanças aí de como as pessoas se relacionam com o mundo e com os hábitos, né? Eu acho que algumas coisas, por exemplo, essa explosão do digital, né? Ele já vinha num passo muito acelerado, mas eu acho que essa explosão da comunicação digital, ela deu um passo de gigante agora, né? Eu acho que a gente adquiriu uma expansão de hábito aí, de uso da comunicação digital, que vai ficar, né? Eu acho que deu um passo de gigante. A gente integrou muito mais gente que não participava antes desse ambiente, né? Vocês concordam com isso? Eu acho que é uma coisa, uma evolução grande, né? Assim como a telemedicina, né? Que já se ensaiava muitas coisas, a própria popularização da medicina, né? Hoje a gente se surpreende. Nós temos alguns clientes também que participam da construção civil. Nós mesmos, Pedro, temos uma pequena construtora no interior de São Paulo, em Rio Claro. Uhum. E a gente tem os pedreiros de obra com o celular, usando o WhatsApp intensamente. A gente se comunica com eles também por WhatsApp, né? Que é uma coisa surpreendente, né? E alguns manobram ali seus telefones com muita habilidade. É uma coisa que veio para ficar, né? Não, sem dúvida. Eu acho que nem a gente tem uma exata noção do quanto a transformação digital atingiu a população. Basta ver que o benefício que o governo concedeu às pessoas, né, com menos condição, aquele benefício dos R$ 600, a forma mais usada para fazer o cadastro foi através do aplicativo. E nós estamos falando de pessoas, né? É óbvio, você tem ali uma camada que teve até problemas em função disso, porque não tem as condições, mas mesmo assim, falando de uma camada bem humilde, a gente conseguiu ter as pessoas digitalmente integradas, né? Eu acho que o conceito que a gente tem de físico hoje vai mudar bastante. As relações de trabalho vão mudar também. As empresas hoje gastam uma fortuna nos seus escritórios e acho que muitas estão rendendo tão bem quanto com o trabalho remoto.
E eu acho que esse tipo de reflexão vai mudar completamente. Depois, tanto o nosso comportamento enquanto consumidor, uma parte, mas até mesmo a forma de se relacionar após essa pandemia, porque acho que a gente descobriu muito mais cedo do que a gente descobriria o quanto que existe a facilidade hoje da compra online, do relacionamento online, do entretenimento online, enfim. Tem sido a gente talvez demoraria alguns anos para atingir isso, do que a gente está atingindo em um mês aí. Verdade. É uma maturidade instantânea, né? Não chega a ser uma disrupção de tecnologia, mas é uma disrupção de comportamento, né? Muito rápida, acima da tecnologia, porque realmente a adoção de todas esses caminhos possíveis da tecnologia vai realmente mudar comportamentos profissionais assim de forma bastante contundente. Essa logística, viagens e uma série de atividades presenciais que podem ser feitas à distância são realmente interessantes. Existe assim aqui no nosso segmento, setorialmente, sociedades e especialidades que já discutiram, quer dizer, nesse mês já discutiram uma reformatação do seu evento completamente, quase que completamente, para o digital. Né? Quer dizer, eventos que a gente tinha aí presença de 9 mil pessoas. Então, a aceleração do processo realmente está sendo muito grande, né? Eu tenho visto também, a gente comenta os entregadores, né? As empresas do delivery, tanto de moto como bicicleta, o aproveitamento do Uber, né? É uma coisa incrível. A gente está lá no interior e a gente serve N coisas para os nossos pais que já têm idade, até porque eles querem sair de casa, né? E a gente faz isso direto, como se a gente estivesse aqui, né? Compra, paga e entrega, como se a gente estivesse aqui do lado deles, né? É uma revolução mesmo de comportamento, né? Que a gente vai assistir. A gente não sente ela acontecendo, mas a gente vai vendo depois os efeitos dela, né? E a gente quebra os próprios padrões, né? Nossos de acreditar que só funciona com a gente presente, só funciona com a gente estando ao lado, só funciona com a gente vendo, né? E o foco passa a ser a cobrança da tarefa, a cobrança do trabalho realizado, né? Que muito mais presente no trabalho, né? Exato. Eu acho que não sei se o Marcelo Rino, vai ser. Diga. Até um comentário, assim, por percepção nesse mês, é que talvez na área de serviços, né, eu vivo a área de serviços em relação com as pessoas nesse âmbito, né, não especificamente na indústria, talvez até o fluxo de intensidade e de produtividade tenha aumentado, porque os canais digitais eles acabam sendo contínuos, né? Nós começamos de manhã até à noite, o tempo todo demandas e situações, e as coisas são muito rápidas, né? Porque também é e-mail, WhatsApp e todas as ferramentas de videoconferência, etc. Né? Reuniões aqui de diretoria eram quinzenais, agora são semanais. Todo mundo está na sua casa, eventualmente até num local, num consultório, alguma coisa. As reuniões são semanais, então as coisas ficaram muito mais rápidas, né? E as demandas maiores, né? Porque também exigem novos projetos dentro desse cenário, projetos que acabam caindo naturalmente para o digital. Então, é um comportamento e outra, né? Falando um pouquinho da sua área especificamente de comunicação, os veículos acabam tendo um aumento de audiência também, porque são fontes contínuas de consulta, né? Então, tanto uma mudança dos veículos tradicionais, né? Das TVs abertas, como das TVs fechadas, como do streaming, né? E como da TV, os vídeos por demanda também, né? Teve uma audiência muito grande
principalmente focadas em vídeo, né? E isso também é uma coisa positiva, né? As mídias novas convivendo com as velhas mídias, né? O rádio, por exemplo, está com boas audiências também. Ele que já foi assassinado N vezes durante 80 anos, né? Ele já foi assassinado, ele continua sendo um veículo muito importante, acessível a qualquer um, em qualquer lugar, né? Muito legal também. Então, essa revolução aí que a gente está vivendo, não esperada, é realmente um acelerador de tudo, né? E os hábitos vão mudando nessa mesma toada. Tá bom, gente? E não sei se vocês têm alguma pergunta recíproca, você, Pedro, ao Jorge e vice-versa. Uma curiosidade, Jorge, eu vi você comentando que esse é um ponto de vista que tem sido muito pouco falado na imprensa, porque se fala, obviamente, muito do staff, dos médicos que estão trabalhando, né, até o psicológico no front dos processos, mas se esquece também de uma parcela grande dos médicos que não estão necessariamente envolvidos nesse processo e que também estão muito afetados, né? Vou dar um exemplo. Você pega um médico dermatologista, talvez ele tenha caído drasticamente o seu nível de consulta, porque se não for uma primeira emergência, a pessoa nesse primeiro momento não irá, né? Então, a minha curiosidade é saber o seguinte: se vocês têm uma ideia do impacto que a crise também causa no setor médico e se vocês acreditam que essa retomada também deve ocorrer parecido com o que está se prevendo para a economia, como é que vocês enxergam isso? Pedro, é interessante a sua colocação, porque o que a gente tem percebido, conversando com alguns hospitais, conversando com instituições médicas e também tendo alguns indicadores recentes, como eu comentei, da pesquisa dos médicos envolvidos com o Covid, a previsão é uma previsão semelhante do que se fala especificamente no segmento da saúde de 60 dias para que o processo chegue realmente naquela projeção da reta, né, do gráfico que nós temos visto. Esse processo de retomada, também pelos modelos que a gente observa já ocorridos em outros países, né, em países que tiveram menor impacto ou conseguiram sair com maior velocidade, a fórmula é semelhante no sentido do que, de alguma maneira, se faz do isolamento social. O que a gente imagina é que os médicos, até porque as especialidades médicas clínicas são predominantes sobre as especialidades que têm uma atuação mais específica no sentido da urgência e emergência, que estão na linha de frente hospitalar. Então, nós temos aqui uma previsão de um universo bastante significativo de médicos que realmente teve uma redução expressiva de atividades, como o exemplo que você deu da dermatologia, mas outras especialidades clínicas, e que o atendimento ele acaba sendo restrito a um caso de extrema emergência e necessidade. E um outro lado é que as pessoas continuam tendo problemas de saúde, né? As pessoas não pararam de ter problemas de saúde. Então, é um momento bastante delicado e, nesse aspecto, também os médicos que tinham uma certa resistência conceitual de usar ferramentas de tecnologia, né? Isso por uma questão de formação, existe todo um debate a respeito disso, da formação médica, de como se faz um diagnóstico, de como se faz um exame, etc., etc. Isso para casos casos mais simples, casos que permitam uma identificação com toda a técnica, com toda a diretriz de atendimento à distância, porque isso já ocorre em outros países, né? Isso já ocorre maciçamente em outros países, inclusive no início da crise da China, tiveram mais de 400 mil pessoas em um dia atendidas
por telemedicina. Então, esse cenário ele também provoca uma mudança de comportamento em relação à atividade médica muito fortemente, e pós-pandemia certamente isso vai se alterar com um atendimento híbrido, com outras formas e também com mais interface de disponibilidade de conhecimento médico no Brasil, de novo, por ser um país com essa dimensão e nós termos na medicina uma concentração bastante grande. Eu queria também, Rino, se você permitir, fazer um comentário com o Pedro, porque a Gerdau é uma empresa que a gente conhece assim a distância, todo o conceito, toda a solidez, né, toda a credibilidade, uma empresa de mais de um século, né, e com uma presença muito forte nesse cenário industrial. Vocês pensam, olhando esse cenário, essa retomada, né, pós-pandemia, ações diferenciadas nos mercados que vocês atuam devido aos momentos diferentes de retomada, como se indica pelas autoridades de saúde no mundo? Então, isso também é interessante, Jorge, essa colocação. A gente, um pouco antes da pandemia, até coincidentemente, alguns meses antes, a gente tinha lançado até um trabalho, um estudo, para olhar a Gerdau dos próximos 10 anos. E a gente contratou uma consultoria, nos ajudou, foi uma reflexão muito grande. E esse trabalho ele já apresentava o que a gente chamava de Gerdau do futuro, uma Gerdau que em 10 anos teria que mudar parte da forma de ter receita de uma empresa industrial, que a gente é e continuará sendo, mas também para uma empresa de serviços. A gente pretende aí que grande parte das nossas receitas não venham mais só da nossa produção industrial, mas venham de outros negócios que a gente tem desenvolvido. O que a gente está entendendo é que nós vamos ter que acelerar isso. Nós vamos acelerar o plano que era um plano de 10 anos, ele vai se tornar um plano ainda mais curto. E um exemplo do que é uma empresa de serviços, né? Hoje a gente vende, por exemplo, a gente vende estacas, né? Vende aço para fazer fundação de prédios. Então, você vende, o prédio vai e finca a estaca. E você tem ali um projetista, você tem uma empresa que faz os cálculos. A gente vai começar a vender o projeto de engenharia inteiro. Então, não só a gente vende a estaca, mas a gente vende o projeto de fazer a base de prédio. Então, a gente criou uma empresa chamada G2 Base, Gerdau 2 Base, que é exatamente isso. Em vez do contratante contratar várias empresas para fazer a fundação de um grande prédio, ele contrata a Gerdau entrega a solução completa. Então, esse tipo de mudança, ela vai ser acelerada, principalmente com essa mudança que a gente entende que a sociedade vai ter a partir de agora. Fantástico. Percepção de mercado e de velocidade, né? Exato. Bastante interessante. Parabéns. Obrigado. Acabamos de receber um e-mail aqui da secretária do Marcelo pedindo desculpas. Vocês veem como os problemas estão sempre rondando a gente. Ele foi internar o pai no hospital que está com o Covid. Nossa. Olha só como são as coisas. Ele mandou um e-mail de manhã cedo para mim confirmando que estaria conosco. E não pôde estar porque foi correndo atrás de socorrer o pai. Enfim, de umas melhoras. O Marcelo comanda uma empresa chamada Damapel, que tem uma grande linha de lenços de papel, papel higiênico, toalhas de papel, para uso inclusive em hospitais, mas uma linha doméstica com a marca Fancy e uma linha profissional com a marca Dama. Muito interessante, está começando um intenso trabalho de comunicação. É uma das poucas áreas que teve um aumento muito grande de demanda, ao contrário da maioria das áreas que teve uma redução muito grande, né? Gente, eu queria agradecer. Posso ir? Eu queria agradecer muito a companhia de vocês, essa boa conversa tão franca e lembrar que a comunicação é um aliado muito importante, tanto nas informações, nos esclarecimentos, como na alavancagem
dos negócios, né? E que ela vai ser sempre uma ferramenta muito útil e um componente indispensável dos remédios, dos negócios, né? E que ela não é remédio, ela é tratamento constante, viu, Jorge? Ela não é poção mágica, né? Ela é um modo de vida das empresas, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado ao Jorge, ao Pedro, e uma recuperação rápida para o país é o que todos nós precisamos e desejamos. Obrigado pela companhia. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau, gente. Eu gostaria de agradecer também. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também. Ok. Tudo de bom.